Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andréia, sou a professora de arte aqui do Centro de Mídias do Acre. E hoje nós vamos falar sobre, vamos dar uma olhadinha aqui na tela, os preconceitos, estereótipos e relações de poder de gênero e raça presentes nas práticas corporais. Provavelmente você já deve ter visto falar muitas vezes em preconceitos, deve saber o que é, e o estereótipo, que é também um tipo de preconceito. Talvez, será que você já tenha sofrido algum tipo de preconceito nesse tipo? Ou você também possa reproduzir frases, opiniões que são preconceituosas e trazem essa opinião estereotipada de um grupo, como a gente vai ver aqui o conceito, de forma até inconsciente. Nós vamos prestar atenção aqui como que a gente pode observar essas opiniões, esses conceitos, para a gente construir um senso crítico, para a gente não reafirmar esse tipo de preconceito que é altamente prejudicial para as relações sociais. Então vamos lá começar aqui. Preconceitos e poder corporal. Nós vamos começar com a introdução sobre corpo, gênero e raça. Esses tipos de estereótipos, eles vão estar principalmente ligados a essas questões, né? Do corpo, de gênero e de raça. Voltado aqui, a gente vai observar voltado para os esportes e também para a arte. Preconceitos e estereótipos. Gênero, raça e mídia, a gente vai observar aqui esse papel da mídia dentro, né, desses conceitos e dessa reafirmação desses estereótipos. Poder, acesso e instituições, a gente vai também observar, né, como que as instituições, elas aderem a esse tipo de poder, esse poder corporal e esse estereótipos também. E quebrar paradigmas, vamos tentar aqui observar como que se pode quebrar paradigmas e trazer aqui uma nova ação para que a gente possa desconstruir opiniões estereotipadas. Então vamos observar aqui corpo, gênero e raça. A aula explorará como preconceitos e estereótipos de gênero e raça moldam as práticas corporais e artísticas, revelando as relações de poder subjacentes. Analisaremos criticamente as influências sociais e históricas que perpetuam desigualdade nessas esferas. Então, a gente vai observar aqui como que a cultura, a cultura social, o pensamento da sociedade, ela vai gerando opiniões que vai colocando ali as pessoas, gêneros, né, dentro de uma caixinha. E ali vai se reproduzindo uma opinião, né, do que a mulher deve fazer, do que o homem deve fazer, do que o preto, o branco deve fazer, como se fosse assim uma regra universal. E essas regras, elas vão sendo disseminadas de forma inconsciente pelo resto da população e acaba gerando aí um conflito, um desconforto entre essa camada social. Preconceitos e estereótipos. Vamos entender aqui o conceito aqui de cada um. Preconceito é um julgamento antecipado, sem base ou experiência. Então, é um conceito, né, preconcebido, sem você ter uma fundamentação sobre aquele determinado grupo de pessoas ou sobre algo. O estereótipo, ele é um tipo também de preconceito, é uma generalização simplificada de um grupo. Quando nós temos aqui uma opinião generalizada, ou seja, rasa, superficial de um determinado grupo de pessoas, não trazendo ali a característica individual. Por exemplo, se nós falamos assim, um exemplo bem típico, todo acriano é preguiçoso, o acriano é preguiçoso, né? Então, essa opinião é uma opinião generalizada, baseada em estereótipos, né? Alguém falou isso e aí isso foi se disseminando de uma forma que é repetido, às vezes inconscientemente, de forma que não valoriza a individualidade, no caso aqui de cada criano. Relações de poder, influência e controle em interações. Então, a gente vai observar aí como que, inconscientemente também, essas relações de poder, elas são influenciadas por essas opiniões.
afetam quem participa e como nas práticas corporais. Aqui nesse caso nós vamos observar nas práticas corporais, por exemplo, no futebol, né, nos esportes, na dança, que é também uma prática corporal. Então a gente vai observar aqui gênero no esporte. Isso é muito típico, né? Haver aqui um estereótipo em esporte, principalmente no caso aqui de esportes femininos, esportes masculinos, quem se enquadra, qual é o corpo que se enquadra em cada caixinha aqui do esporte. Estereótipos de gênero historicamente categorizaram esportes como masculinos ou femininos, perpetuando a ideia de habilidades inatas e papéis sociais rígidos. Essa divisão artificial limita a participação e o desenvolvimento pleno de atletas, reforçando preconceitos. Analisar essas construções é crucial para promover a equidade no esporte, principalmente, né? Quando nós colocamos aqui a mulher dentro de uma caixinha a qual ela deve fazer determinados tipos de práticas corporais mais delicados, né? Tem essa questão estereotipada no sentido dessa prática corporal da mulher, ou masculino também, existe isso também dentro do masculino. Por exemplo, se a gente for observar aqui no masculino, se a gente colocar o homem, né, tem que praticar futebol, que na cabeça de muitos, né, do senso comum, é um esporte masculino, que a mulher tem que fazer talvez um esporte mais delicado, né, que traga essa questão aqui da feminilidade. E quando a gente traz também, por exemplo, no esporte o vôlei. O vôlei já é mais feminino, então a mulher tem que fazer esse esporte, e homens que fazem esse esporte já sofrem algum tipo de preconceito, né? São chamados de homossexuais porque escolheram o vôlei, não o futebol. Então, na contemporaneidade, essas opiniões, elas vêm sendo desconstruídas, né? Tendo uma ruptura, mas ainda é muito presente esses discursos. E é aqui que a gente vai entrar como uma opinião, um senso crítico a respeito dessas questões para a gente não ficar disseminando e reafirmando esses estereótipos. Aí a gente vai observar aqui na dança, barreiras raciais na dança. Nós falamos aqui de gênero e agora a gente vai falar como que é essas barreiras dentro da dança. Preconceitos raciais historicamente marginalizam corpos negros na dança clássica, enquanto estereotipam estilos como o hip hop. Isso limita o acesso e o reconhecimento, perpetuando desigualdades. Então, a gente vai observar aqui essa questão. A dança reflete e pode desafiar estruturas de poder. Como nas artes, a gente observa aqui que existe essa questão da desconstrução. Então, a arte ela é muito utilizada para desconstruir essas questões de estereótipos, né? Como aqui, o hip hop, ele é uma dança que surgiu a partir da negritude, certo? Mas também ela é dançada e aderida por jovens brancos também. Assim como a dança clássica, ela é elitizada, mas também traz, né, essa ruptura quando negros também podem participar e também trazem aí uma desconstrução dentro de uma dança clássica. Então, aí há uma ruptura de opiniões, esse estereótipo, né, essa caixinha onde se coloca o hip hop para negros, a dança clássica para brancos. Então, a arte ela tem esse poder aí de desconstruir, de romper com esses pensamentos. Vamos analisar agora a mídia. Como que a mídia ela participa, né, dessa questão aqui dos preconceitos e estereótipos. Mídia e corporalidade. A mídia constrói e reforça padrões de beleza e desempenho, frequentemente irreais.
Isso perpetua estereótipos de gênero e raça sobre corpos e habilidades. Mulheres são objetificadas, corpos negros marginalizados. Tais representações afetam a autoimagem e a participação em práticas corporais. É crucial analisar criticamente essas mensagens. Então, a gente observa aí que a mídia, né, a televisão, as redes sociais, as plataformas digitais, elas têm um grande poder de trazer essa formação de opinião. Ao mesmo tempo que ela pode reafirmar um estereótipo, né, disseminar essa opinião, ela também pode agir na questão da ruptura, da desconstrução desses estereótipos corporais, principalmente, já que ela é uma grande formadora de opiniões e também é democrática. Todas as pessoas têm acesso à televisão, têm acesso às redes sociais, então as mídias, a teledramaturgia, ela tem esse poder, né, de trazer uma opinião, uma desconstrução ou mesmo de reafirmar preconceitos e estereótipos. Cabe ao espectador ter esse senso crítico, de participar, de ver, analisar, criticar e construir a sua própria opinião. As normas esportivas e o poder. Então, a gente vai observar aqui, nessa questão das normas esportivas, também tem, né, esse poder aqui de reafirmar preconceitos. Federações esportivas estabelecem regras que podem perpetuar desigualdades. Por exemplo, a segregação de categorias por gênero ou peso, bem como a exclusão de modalidades tradicionais, refletem hierarquias de poder. Isso molda quem participa e como participa. Então, essa questão dessas normas esportivas também tem esse poder de moldar aqui quem participa de cada modalidade. Como também, assim como a mídia, ela pode ser reformulada, né, a fim de desconstruir padrões, no caso aqui. Instituições artísticas e gênero e raça. As instituições artísticas, como museus e academias, frequentemente privilegiam certas narrativas e estéticas. A subrepresentação de artistas mulheres ou negros em coleções e exposições reflete preconceitos históricos e estruturas de poder dominantes na arte. Então, as instituições também têm esse poder, né, essa função de estar aí desconstruindo ou, né, se negligenciar totalmente essa questão dos gêneros, da raça, enfim. A moda e a corporalidade. A indústria da moda perpetua e desafia estereótipos de gênero, raça e corpo, influenciando percepções de beleza. Desfiles frequentemente promovem um padrão corporal eurocêntrico e magro, impactando a autoimagem. Contudo, movimentos recentes buscam maior inclusão e diversidade. Então, a gente observa aí que a indústria da moda também aí é relevante para a perpetuação desses padrões ou para também a desconstrução desses padrões. A gente observa hoje bastante movimentos sociais que trazem essa questão do ativismo, né, da questão da inclusão, da diversidade. Então, a gente percebe que na contemporaneidade a gente tem essa tentativa dessa quebra de padrões, que é exatamente o que a gente está pensando aqui, nessa questão da desconstrução, né, dessa beleza. Por que que o corpo tem que ser magro? Por que que a gente tem ainda esse padrão corporal, né, baseado aqui na Europa, esse corpo branco, esse corpo magro? Então, a ideia é você ter esse senso crítico a fim de desconstruir esses padrões já determinados muito antigamente. Então, dito isso, vamos para a nossa atividade, pensando nessa questão dos preconceitos e dos estereótipos. Vamos observar aqui as afirmações e vamos responder. Qual das seguintes afirmações
melhor sintetiza a principal tese abordada na aula sobre preconceitos, estereótipos e relações de poder nas práticas corporais e artísticas. Então, a gente vai observar cada afirmação e vamos aqui ver qual delas sintetiza o que a gente acabou de estudar. A mídia é a única responsável pela perpetuação de estereótipos de gênero e raça, sem que instituições ou indivíduos tenham qualquer papel. Então, a gente observou que a mídia ela tem um grande poder, sim, né, na perpetuação ou na desconstrução desses estereótipos, mas ela não é a única responsável, certinho? Letra B, no caso seria a letra B. Preconceitos e estereótipos de gênero e raça são profundamente enraizados em diversas práticas corporais e artísticas, sendo perpetuados por instituições, pela mídia e estruturas de poder que limitam o acesso e a representatividade. Então, a gente já observa aqui nessa alternativa que a mídia ela está inclusa aqui também, mas as instituições e estruturas de poder também têm aqui uma grande participação nessa perpetuação ou nessa desconstrução dos estereótipos. Então, essa daqui também está certa, na verdade. As práticas corporais e artísticas são inerentemente neutras e não refletem preconceitos sociais, sendo apenas formas de expressão individual. Então, a gente observou aqui que sim, as práticas corporais, elas sofrem sim nesse sentido dos preconceitos sociais e dos estereótipos principalmente. As relações de poder econômico e social não exercem influência significativa no acesso e na representatividade dentro das práticas corporais e artísticas. Então, a gente observou que existe sim essas relações de poder nesse sentido. Então, a nossa alternativa está completamente certa, vai ser sim, que os preconceitos e estereótipos de gênero e raça são profundamente enraizados, ou seja, né, são os pensamentos que foram construídos ao longo da sociedade e que eles estão bem enraizados em diversas práticas corporais e artísticas, sendo perpetuados por instituições, mídia e estruturas de poder que limitam o acesso e a representatividade, certo? Dito isso, vamos aqui resumir o que nós acabamos de ver na nossa aula. Nós vimos que preconceitos e estereótipos moldam as práticas corporais, né, tanto esportivas como artísticas. Mídia e instituições perpetuam desigualdades, mas como eu falei, as mídias e as instituições também elas têm o poder de desconstruir essas desigualdades. Relações de poder limitam o acesso e a representatividade, né? Essa questão do poder racial, do poder de gênero, realmente limitam. Artes podem subverter ou reforçar estereótipos, ou seja, assim como a mídia, a arte ela tem o poder, né, de subverter, de desconstruir ou reforçar estereótipo. Quase as artes como um todo, elas não reforçam, né? A função da arte é justamente de desconstruir esses estereótipos. A ação individual e coletiva promove a inclusão. A ideia aqui é realmente trazer essa desconstrução e, a partir disso, trazer uma inclusão, né? E pensar, trazer esse pensamento crítico a respeito desses estereótipos, identificar esses estereótipos e tentar rompê-los e desconstruí-los a fim de uma harmonia social. Dito isso, eu vou finalizando nossa aula por aqui e até a próxima. Tchau!